A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Estamos começando aqui O Assunto É, um programa de estudo interativo da Bíblia Sagrada. Cada semana nós temos aqui um tema diferente. Por isso o programa se chama O Assunto É. E o assunto de hoje é o perdão. Para participar deste estudo baseado nas lições do curso bíblico A Bíblia Ensina, nós temos aqui dois convidados especiais. Professor Jonathan Conceição, um dos responsáveis pela programação da TV Adsat Novo Tempo. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, é uma beleza estar aqui de novo falando com esse povo da Novo Tempo. E é um assunto tão interessante e importante que é o perdão, né? É verdade. E conosco também, é um privilégio ter aqui o pastor Montano de Barros, orador do programa A Voz da Profecia. Tudo bem, pastor Montano? Tudo bem, é uma alegria bastante grande estar com vocês no Novo Tempo e ainda mais por tocarmos nesse tema tão especial para nós. Vamos então ao tema de hoje. O assunto é o perdão. Alguma vez você ficou sem dormir por estar com a consciência pesada? Como é difícil lidar com o sentimento de culpa que toma conta de nós quando fazemos algo errado. É muito desagradável sentir-se culpado e não saber o que fazer para aliviar esse sentimento. Existe uma palavra muito especial para esse problema, a solução, o perdão. Como é gostoso receber o perdão de alguém. É como se um peso saísse dos nossos ombros. Você sabia que Cristo lhe oferece a agradável experiência do perdão? Nós vamos estudar sobre isso a partir de agora. E vamos começar pela primeira pergunta, pastor Montano. O único meio de salvação. Graças a quem e a que nós somos salvos? Nós somos salvos graças a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Sim. E nós somos salvos graças a um método estabelecido pela Bíblia, que é a fé. Através da fé na pessoa de Jesus Cristo, nós somos salvos. E é interessante lermos 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Pelas chagas de Cristo, pelo sofrimento de Cristo, nós somos sarados, nós somos curados. A culpa é retirada de nós. E o homem não pode fazer nada, então, na questão da salvação. Salvação vem só de Deus através de Cristo Jesus. Exatamente. Nós não podemos fazer nada, nenhum esforço humano é possível ou é utilizado para adquirir a salvação, porque a salvação já foi conquistada através de Cristo. E a única coisa, o único elemento que é a participação do homem é fé. Fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. E essa é uma mensagem muito importante, porque hoje em dia, especialmente, tem pessoas que têm fé em coisas e pessoas. Sim. Às vezes, inclusive, pessoas que já morreram, foram boas pessoas, Sim. Né? Mas não podem fazer nada. A Bíblia diz que a salvação é pela fé em Jesus. Né? Não é a fé numa pessoa, mesmo um apóstolo de Jesus, que foi uma boa pessoa, foi um mártir, mas ele não pode fazer nada. Ele também dependia da fé em Jesus. E fazer coisas boas, praticar boas obras, também não conquista a salvação. É um reflexo da salvação que você já conquistou. Sim. Né? Você passa a refletir a Jesus, aquele que te salvou, aquele que lhe perdoou, e com essa felicidade no coração pelo perdão, você passa a expressar isso também pelas pessoas. Né? É um reflexo. É um reflexo. Muito bem. Estamos apresentando pela Novo Tempo, o assunto é, e o assunto de hoje é o perdão. Quanto custa a salvação? A salvação tem um preço ou teve um preço? Bom, nós temos um texto da Bíblia, Romanos 3, 24, que diz assim: sendo justificados, e aqui vem o preço, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, a salvação é de graça. Mas eu diria para você, é de graça, mas não é de graça. Custou para alguém. E custou caro, né? Custou caro. Você às vezes recebe um presente e o presente foi de graça. Mas quem comprou o presente pagou. Pagou, às vezes paga caro. Né? Exatamente. Ou seja, todo presente tem um preço, né? Ainda que você receba gratuitamente, alguém teve que pagar esse preço. Então, no caso da salvação, quem pagou o preço foi Jesus. Ele é de graça. Agora, você também pode aceitar o presente ou não aceitar. Seria interessante até, a gente já abordou esse assunto, mas recapitularmos. Qual foi o preço que foi pago, que Jesus pagou?
Foi a morte de Jesus na cruz, mas eu diria mais do que a morte, porque ele carregou sobre si os pecados de todo mundo, diz a Bíblia, né? Sim. Então a culpa de todos nós recaiu sobre ele. E através dele, de acordo com Isaías, nós fomos sarados dessa doença chamada pecado. Ou podemos ser mediante a fé, quando aceitamos esse presente, né? Voltando ao Éden, ao Jardim do Éden, Deus havia feito um anúncio que se o homem pecasse, se ele desobedecesse, morreria. Aqui agora, Jesus Cristo, num tempo futuro, Jesus Cristo paga o preço que desde Adão, homens e mulheres vêm cometendo. O pecado está sendo pago, está sendo cortado, eliminado através de Jesus Cristo na cruz. E na realidade, Jesus morreu pelos bons e pelos maus, de acordo com a nossa concepção, né? Sim. Quando a gente olha assim uma pessoa, a gente julga, essa pessoa é boa, essa pessoa é má. Mas Jesus morreu pelos bons e pelos maus. Mesmo os maus têm chance, na nossa concepção, né? Tem Porque todos oportunidade têm de oportunidade também. Muito bem, então Jesus é o nosso único meio de salvação. A salvação custou muito caro, é oferecida gratuitamente para todos nós. E que reconhecimento sincero, é a pergunta 3 do estudo de hoje. Que reconhecimento sincero deve experimentar o pecador? Pastor Montano. Nós temos uma experiência, uma parábola contada por Jesus em São Lucas capítulo 18, a partir do verso 10, que diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E aí ele vai descrevendo o que ele faz, o que ele é. No versículo 13 diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus conclui no verso 14: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então eu vejo aqui nesta parábola o seguinte conceito, muito importante para aqueles que querem entender a salvação. Nós, se queremos a salvação, se almejamos a salvação, o primeiro item é nos aproximarmos em espírito de contrição e humildade. Porque ainda que façamos uma porção de coisas, jejuar, devolver dízimos, praticar alguns rituais religiosos, nada disso me dá condição a adquirir a salvação. E uma coisa interessante que eu vejo nessa parábola também é o seguinte: outro dia eu fui num hospital aqui da cidade onde eu vivo, e no hospital tem aquelas enfermarias que tem mais de um leito, né? Sim. E eu fiquei imaginando, imagine 2 leitos ali, as pessoas com a mesma doença. E um diz assim: olha, eu estou doente realmente, doutor, então o senhor tem um remédio? Eles têm o remédio. É esse remédio aqui. E a pessoa toma. Do lado, o médico chega e fala: o senhor está doente? Ele falou: não, eu estou sentindo bem. Ele falou: o senhor está doente, fizemos exames, está aqui o remédio, o senhor toma. Ele falou: não, eu estou bem, eu não vou tomar o remédio. Ele vai morrer, não é? Ou Sim. então não vai ser curado. A mesma coisa é com respeito à salvação. Você tem que sentir que você precisa da salvação. Porque quem acha que não sente a necessidade da salvação, vai morrer perdido. Porque como é que Cristo vai dar a salvação para ele e acha que não está perdido? Né? Não pode fazer E nada Jesus- na marra, né? Jesus colocou esse conceito para os fariseus. Ele disse: olha, os sãos não precisam de médico, né? É verdade. Então, enquanto nos sentimos fortes, olharmos para as nossas realizações, para nós mesmos, e nos sentirmos fortes, não haveremos de alcançar a salvação e nem saborear as alegrias, todas as coisas boas que vêm em consequência dessa salvação. Ok, e a quarta questão, a quarta pergunta: que sentimento profundo é indispensável? Jonathan. Aqui tem uma passagem bonita, viu? Atos 2,38. Eu gosto dessa passagem porque está no início assim da igreja, no cristianismo. Eles receberam o Espírito Santo, estão naquela animação, e fala de 3.000 pessoas batizadas num sermão de Pedro. Um negócio fantástico. É maravilha. E aqui vem o sermão de Pedro. Ele diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o sentimento é o arrependimento. Agora, uma coisa interessante: muita gente não consegue arrepender.
né? Sim. Mas é importante. Sim. E se você, por acaso, não consegue se arrepender, fala assim, olha, eu fiz aquilo com aquela pessoa, mas ele merecia. Eu sei que tá errado, mas que merecia, né? Acontece às vezes, Acontece. né? Eu falei aquele palavrão para o meu filho, para minha esposa, e eu sei que eu não devia, mas que ela mereceu, ou ele mereceu, né? Sim. A gente tem que orar e pedir para Deus dar o arrependimento. Na verdade, Dá, né? Deus dá tudo. Dá né? tudo, dá tudo. Dá o perdão, dá o arrependimento, dá o desejo da salvação. E eu dá falei a salvação. Falei no início sobre a fé, até a fé também é Vem uma de coisa Deus, que né? vem de Deus. De né? Deus. Mas e afinal, o que o ser humano faz nesse plano todo aí, nesse projeto de salvação? Qual é a parte do ser humano, então? Eu acho que a única parte do ser humano é a entrega. Sim. Porque Deus deu a cada ser humano uma coisa, que é a sua vontade de escolher. A livre vontade de escolha. Então, o único elemento que é a participação do homem na salvação é escolher a Deus, é escolher a Jesus, escolher os planos de Deus. Eu noto, por exemplo, nesses grupos de terapia, tipo Alcoólicos Anônimos, ou grupos de apoio a pessoas que fumam e tem que deixar, né? Tóxico e tudo mais. A primeira coisa que a pessoa tem que sentir é que ele precisa deixar. Sim. Né? Porque tem uns que não, eu deixo a hora que eu quiser. Não deixa não, ele está preso ao vício. É. Mas a partir do momento que ele reconhece, não, eu tenho que deixar. Aí vem uma segunda parte, eu quero deixar. Mas ele tem dificuldade. Aí ele vai para um grupo de apoio desse, e ali através de uma série de terapias, olha, milhares de pessoas têm deixado realmente. Uma das coisas que sempre eles colocam nesses grupos de terapia é o poder de Deus. Não tem grupo de terapia sem Deus. Sim. Já percebi isso. Já, né? também. E o pecado é terrível como qualquer vício. Porque ele está impregnado. Eu digo que o pecado é grudento. Sim. Então a pessoa que acostuma olhar revistas pornográficas, por exemplo, aquilo cola na mente. E ele tem que começar a descolar, pedir a Deus que descole e comece a colar outras coisas, né? Sim, sim. E só Deus pode fazer isso por nós. E aí ele vai dando tudo. Se você escolheu, parcialmente ele vai te ajudando, vai removendo o pecado e mais ainda, você torna uma outra pessoa. Vai transformando completamente a vida, né? E o que se deve fazer com os pecados? Nós vamos responder isso para você depois do intervalo. Já voltamos.